vocês aí, futuros juízes e juízas, que os juízes levam em conta para estabelecer a chamada pena justa. É isso. Culpabilidade. Os juízes, eles devem se basear no princípio da culpabilidade e num outro princípio, que é o princípio da individualização da pena. Então, individualização da pena, certo? Do juiz, portanto, a segunda fase sempre vai levar em conta o princípio da individualização da pena, certo? Onde é que está previsto na Constituição da República, aliás, se isso não for obedecido, a sentença vai ser nula, porque ofende norma de cunho constitucional. Onde é que está previsto, para ver como é importante, o princípio da individualização da pena? Pessoal, o princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição da República. Então, quer dizer, vejam que a individualização da pena é tão importante, mas tão importante, que, se não for observada, conduzirá à chamada nulidade tópica da sentença. Como assim? Nulidade tópica da sentença. A nulidade, porque a sentença penal condenatória é dividida em quantas fases? 2, lembram? Basicamente, né, Marília? A primeira que vai da condenação e a segunda da aplicação da pena. Não falei aqui do relatório, não sei se tu pensaste nisso, relatório, fundamentação dispositivo. Não sei se tu pensaste nisso. Por favor, pode falar. Do artigo 381 do CPP. Não, na verdade, aqui eu falo porque, assim, o que acontece? Numa prova para juiz, tá? Quando vocês forem fazer a sentença criminal, olha que interessante, tá? Vale 10, né? Cada sentença vale 10. A civil e a criminal. Como é que são divididos, mas dizendo, ignorante, os pontos na prova de sentença criminal? Dos 10, olha só. 4 são da... Já sou feio, né? Assim, para mostrar que é coisa, né, que a gente tem que prestar atenção. 4 pontos são da fundamentação do mérito da condenação. 4 pontos, Ana Carolina e turma, são da aplicação da pena. E os outros 2 são os outros 2. Então, para a gente ter uma ideia de como é importante a aplicação da pena. Por isso que eu digo para vocês, e disse no iniciozinho da aula de hoje, galera, a aplicação da pena, infelizmente, tem sido uma das matérias de direito penal mais esquecidas, mais copiadas, mais infelizes, mais tristes, e que não refletem exatamente a culpabilidade. Então, assim, claro que o legislador também tem culpa. Por quê? O que é o direito penal de emergência? Professor, agora viajou completamente, né? O que é o direito penal de emergência? Lembram? Cara, acontece um caso muito complexo, assim, com uma pessoa muito famosa, eles resolvem recrudescer uma pena de um determinado crime, né? Exatamente. Perfeito, Ana Carolina. Olha, explicou 1 milhão de vezes, melhor que eu. Acho que eu vou chamar a Ana Carolina para ser minha assessora aqui das aulas, mas exatamente isso, né? É bem isso, né? Começa a acontecer um crime grave, alguns crimes graves, assim, com notoriedade, pronto, vou mexer. Isso só dá M, gente. M, vocês entenderam, querem que eu faça close caption, né? Isso só dá merda, entenderam? Por quê? Porque eles acham que... Porque, primeiro, que não tem nenhum tipo de estudo que aquela pena aumentada vai diminuir o crime. Aliás, alguém já percebeu que aumentar a pena não adianta nada? A pena não é nem cumprida, cara. Vai adiantar o que aumentar a pena? Então, isso é um trabalho muito longo, mas, enfim, né? O que eu quero chamar a atenção é que a individualização da pena é realmente, né, algo de extrema importância. Mas eu não estou criticando. Vejam, é um desembargador do TJ de São Paulo que fez essa pesquisa, o NUT. Professor, e aí ele se deu... Oi? Eu não peguei, que eu não entendi direito a parte final, que você disse que se não, o senhor disse que não fosse levado em conta a culpabilidade, a individualização da pena, aí levará em conta, eu não peguei o final da frase, se não for observada... Se não for observada a individualização da pena, que foi erigida a um comando constitucional,
a aplicação da pena vai ser nula. Não sei se era isso, mas olha, é importante até, vai me fazer eu explicar melhor para vocês isso que o Nutti disse. Então, aí que vem a questão, por que 70% das penas privativas de liberdade no Brasil são efetivamente fixadas no mínimo? Tu já respondeste, Marília. Por quê? Eles não fundamentam. Já viste isso? É tudo um cola-copia. Eu adoro quando falam assim, motivos normais da espécie, pelo amor de Deus, já leram isso, né? Não me façam isso numa prova de juiz que vocês estão mortos. Nunca viram assim, normais da espécie. O que se coloca, né, um juiz que realmente está interessado em aplicar a pena justa? Não foram apurados quaisquer traços dissonantes, né, que indiquem alguma valoração. Quando você não tem esse conhecimento, aquela vetorial, ela é valorada negativamente ou a favor, como uma operadora positiva? Positiva. Lembram? Gente, quem é que é juiz formado em psiquiatria, psicologia e psicanálise? Para chegar e dizer, até porque qual é o contato que o réu tem com o juiz e vice-versa? Nas audiências, né? Como é que o juiz vai ter? Então, assim, se não tiver um laudo de um expert, o juiz diz assim, o réu tem realmente traços assim muito paranoides e também muito perversos, porque estuprou uma vulnerável. Gente, está no tipo, olha a pena que é o crime do 217A. Vocês estão entendendo? Então, isso é um bis in idem. É a mesma coisa de eu pegar o Linneu e o Agostinho. O Agostinho é taxista, o Linneu é da repartição, não é isso? Bom, imagina o seguinte, eu vou condenar o Linneu por peculato. Eu não faria isso, né? Mas para a gente não esquecer. O Linneu aproveitou que agora eu me puxei, que o Mendonça não estava na repartição, que era o chefe dele, encostou aquela Belina, que com ar-condicionado era a mesma tarifa, e foi lançando, né, lá para o Agostinho um monte de laptop. O juiz que chega e diz assim, imagina, a pena do peculato é de 2 a 12 anos, não é uma pena baixa. E aí, ele diz assim, gravíssimas as circunstâncias do crime no 59, porque se trata de servidor público. O que dá vontade de fazer com esse juiz? Não, vamos pegar uma coisa mais possante aqui, vamos pegar o Don Quixote. Dá vontade de pegar e dar na cabeça, né? Isso já não foi levado em conta pelo legislador para estabelecer que a pena do peculato, furto, que foi o que ele cometeu, varia de 2 a 12 anos? Hein, pessoal? Não foi levado em conta como elementar do crime? Estão entendendo onde eu quero chegar? Qual é o maior erro que os juízes cometem na aplicação da pena? Esse. Não é esse? Estou brincando, que é bem neurótico, né? Mas, assim, ó, depois eu vou explicar para vocês qual é o pior problema, Bianca e turma, de nós termos essa questão do bis in idem. O que quer dizer o bis in idem? Daqui a pouco a gente vai ver na ordem, tá? Mas vocês se deram conta que quando a gente começa, não começamos ainda, por isso que eu não estou entrando muito a fundo nisso. Quando a gente começa o estudo da aplicação judicial da pena, que é o segundo momento, né? Não vou usar a segunda fase, porque a segunda fase é a pena provisória, agravante e atenuante, não é isso? Então, quando a gente pega o segundo momento, né, de cálculo da pena, de formação da pena, é um momento que é destinado única e exclusivamente a quem? Ao juiz. Não é isso? Qual é o erro mais comum que os juízes cometem? Claro, para você combater, por isso que eu disse no início da aula, muito bom, Ana Carolina, que o defensor público tem que muito saber a aplicação da pena. Gente, o maior erro dos juízes é cometer o bis in idem. Não vou falar agora para não embolar o meio de campo. Quantos riscos de haver bis in idem existem? Aqui não tem que ficar fazendo pegadinha, são dois, né? Eu só vou lançar uma frase para vocês do Rui Rosado de Aguiar Júnior. Ele dizia o seguinte:
que ao lado do Bosque foram os dois que melhor escreveram sobre penas no Brasil. Ele dizia o seguinte, já é falecido, infelizmente. Nenhuma, isso eu vou ditar para vocês lá no 59, tá? Ele dizia assim, nenhuma circunstância conhecida poderá deixar de ser levada em conta na aplicação da pena. Vou repetir. Nenhuma circunstância conhecida poderá deixar de ser levada em conta na aplicação da pena. E por quê? Porque senão viola o princípio da individualização, né, Marília? Imagina, eu tenho que levar tudo em conta. Mas ele dizia assim, porém, nenhuma circunstância poderá atuar mais de uma vez contra o mesmo réu, vírgula, devendo incidir aquela circunstância que mais aumente ou mais diminua a pena. Acho que o Vitor lançou uma pergunta para vocês aí, galera. Expliquem, a não ser que ele já, pelo meu peso, esteja me considerando uma pessoa jurídica, né? Estou brincando. Vocês viram ali, o Vitor disse, explique rapidinho essa tese, pessoal. Por favor, vamos lá, ajudem o colega. Gostei, viu? Ele perguntou para vocês, nunca tinha me contado. Mas eu dou aula há 20 e poucos anos, nunca alguém tinha perguntado para os colegas. Achei ótimo, viu, Vitor? Achei maravilhoso isso. Aí, enquanto o pessoal responde, eu tomo uma água aqui. Não sei se vou responder certo, mas, por exemplo, um crime com violência já é inerente a roubo, foi cometido com violência e grave ameaça. Já é inerente ao tipo do crime essa violência. Então, você não pode colocar na culpabilidade que o crime foi cometido com violência porque já é o tipo. Então, você não pode valorar isso, porque senão iria aumentar a pena. Continue, depois eu estou aluno agora, eu vou pedir a palavra depois. Não, eu vou ser aquele aluno chato isso. agora, viu, Marília, que vou ficar te colocando na parede e tu pede ajuda aí para tuas colegas, teus colegas. Uhum. Mas está totalmente certo. Vai lá, continue, querida, por favor. Não, era isso, resumidamente. Já acabou? Não, mas tu está indo bem, pode falar. Exatamente isso. Se a violência é inerente ao tipo, se eu colocar que o crime foi praticado com violência e aumentar a pena, olha que legal está ficando essa aula. Não por mim, por vocês. Eu vou estar cometendo bis e idem. Agora eu vou te lançar uma coisa, Marília, a ti e a todos. Se a vítima do roubo, Marília e turma, já estava dominada completamente no chão, você podia fazer tudo que você quisesse ali, pegar tudo, até aquela batedeira da Mulher Maravilha da KitchenAid que estava nos Normais 2, lembra que eles faziam um enxoval e que a Aline Moraes fez um papel de prostituta e queria fazer homenagem a Troá com eles. Aí eu faço muito difícil. Quem é que não assistiu esse filme? Que daí deram aquele Boa Noite Cinderela. Ai, gente, roubo impróprio com violência própria. Perdão, roubo próprio com violência imprópria. Vocês nunca tiveram uma aula assim, não tenho certeza. Quando vocês fazem essa carinha assim, gente, eu não sou metódico, tá? Eu dou aula há 20 e poucos anos, justamente, e as pessoas não esquecem. Vocês entenderam bem o que eu disse? Vocês viram os Normais 2, que tem a Cristiane Torloni? Não aparece a Aline Moraes, que faz um papel de prostituta, dela sobe no apartamento. Opa, Ítalo, estava jantando, né? Estava jantando, óbvio, trabalhador como nós que trabalha durante o dia, janta essa hora, né? Tá perdoado, viu, querido? Mas assim, ó, o que acontece? Vocês lembram que daí tinha aquele carinha que fazia não sei o que era nordestino, muito querido, Céu Rui, o senhor não imagina, veio um cara de 2 metros de altura, gente, levou tudo, levou até aquela batedeira KitchenAid da Mulher Maravilha, que o senhor nem vai conseguir comprar mais. O que a Aline de Moraes fez, Marília, te lembra? Ela veio com uma pílula verde, fake, né, porque geralmente é azul, mas enfim, ela deu um boa noite Cinderela, lembra? E aí, isso é um roubo próprio com violência imprópria. O que é isso? Ninguém bateu, não deram boa noite Cinderela, entenderam? Mas o que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? É exatamente me melequei todo, esse house aqui, deve ser do ano passado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Que o que acontece nesses casos, imagina agora o seguinte, tira esse caso do Rui da Vani, que a gente vai usar para depois nos crimes da parte especial, vocês não vão esquecer. Mas imagina o seguinte, tá? Eles estão lá
bem tranquilos, e aí já tem a violência. Tudo o que tu falaste, Maria, está absolutamente correto. A violência é inerente ao tipo, né? Mas quando, Marília e turma, essa violência, mesmo sendo inerente ao tipo, ela desborda, ela destoa daquele ordinário, daquele normal, que era ou seria o suficiente para consumar o crime de roubo. Por exemplo, a pessoa já está caída ao solo, quer dizer, ela não tem mais nenhuma chance de, né? Perfeito. Gostei disso aí, Marília. Você já encontrá-la ali caída e continuar chutando, sabe? Ela já está sem qualquer atividade, sem qualquer possibilidade de agir. Aí entra o quê? O excesso da violência, cuja violência tão exacerbada o tipo não prevê. E aí, o que te autoriza a fazer isso, Marília e turma? O que te autoriza a fazer? A aumentar a pena base toda vez que a violência ou até a grave ameaça extrapolarem aquele normal, aquele ordinário, suficientemente ou suficiente para ser usado para consumar o crime, no caso aí que vocês estão falando de roubo. Não sei se eu estou me fazendo claro. Da vítima, quando você pode, é uma do 59, né? Você pode valorar o comportamento da vítima e, com isso, aumentar a pena. O que a vítima teria de colaboração agora nesse crime? Bem interessante o que tu falaste. No caso, ela não colabora, não sei se faz sentido, mas enfim. Não interessa se faz sentido tudo que é aquilo que você pensa, porque a gente discute. Porque, assim, a partir do momento que a vítima não reagiu, que a vítima já estava totalmente dominada, ela não contribuiu, enfim, não fez nada para o tipo, e mesmo assim a violência foi mais grave, então poderia valorar negativamente. Sabe o que o STJ, que durante tudo isso que tu estás dizendo de maneira muito correta, já disse há cerca de uns 4 anos? Sabe o que ele disse? Olha que absurdo. O STJ disse que jamais o comportamento da vítima poderá ser valorado negativamente, portanto, contra o réu, mesmo na situação que tu disseste, que para mim ficou muito clara, para vocês ficou, colegas. Ela fez uma colocação muito, como todas, mas muito percussente, muito brilhante. Sabia disso, Marília? Que absurdo. O STJ já tem uma posição consolidada no sentido de que, por mais até contributivo, vamos pegar uma coisa assim, a pessoa estaciona o seu carro, já pensou, Felipe, deixa o carro todo aberto, sai ali para fazer umas compras, deixa tudo aberto e com a chave na ignição, está pedindo, né? Bom, aí teríamos uma diminuição da pena porque a vítima foi responsável. Mas por que eu estou exagerando nesse caso? Porque o STJ, não sei como, quer dizer, eu sei, né? Porque eu sei até quem é o relator desse acórdão. Mas o que está acontecendo, né? Eles simplesmente já afirmaram o entendimento de que mesmo, Marília e turma, que a vítima em nada tenha contribuído, olha que coisa horrível isso, para fomentar o delito, mesmo que já seria negativa, né, Marília? Óbvio. Eu não sou de ficar apostando, eu provo, quero que vocês tragam, não, porque não tem. Claro, se acharem, por favor, me tragam, mas não tem. Eles não permitem que a gente valore negativamente isso, portanto, contra o réu. Acredita nisso? Absurdo. Quer dizer, eu não ouvi, mas pela leitura, eu não faço leitura labial, mas é que tu estava, acho que, tão indignado do absurdo que eu consegui pegar. Mas exatamente isso. Por exemplo, aqui, ó, teve um juiz aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão, eu atuei durante muitos anos lá é punk, lá eu saía do júri escoltado. E o que acontece é o seguinte, né? Essa cidade de muita, extrema violência, né? O que acontece? Que eu ia contar do júri, né? Que as vítimas, elas praticamente, porque assim, a violência era tão gritante, sabe? Nesses júris, assim, as formas de matar. Vou dar um exemplo, tá? Tivemos uma tentativa de homicídio, Marília e turma, em que, olha só, tá? Tentativa de homicídio, e eu não me lembro se esse caso foi lesão ou foi tentativa de homicídio, tá? Mas eu acho que foi, claro, era júri,
E o que aconteceu? As vítimas já estavam totalmente caídas ao solo e o cara continuava chutando, continuava batendo, continuava detonando, e os caras ficaram tetraplégicos. Aí tu vai me dizer, bom, a lesão corporal tem a violência, a tentativa de homicídio cruenta tem sequelas, né? Mas precisava chegar ao ponto de fazer com que a vítima, ou as vítimas, eram duas, restassem tetraplégicas. Então, esse tipo, olha como tu foste fundo na coisa, isso é muito importante para o concurso. Tu falaste uma coisa extremamente importante, que é, obviamente, o recrudescimento da pena. Qual é a solução numa prova para magistratura e Ministério Público? Não Defensoria Pública, tu vai ter que sustentar o que o STJ sustenta, que por menos conduta que, né, por menos que a vítima tenha sustentado o crime, né, que tenha, digamos assim, não sustentado, mas dado aso para o crime, isso vai sempre funcionar a favor do réu. Vocês estão entendendo? Quando, mesmo previsto no tipo penal incriminador, aquele nível de ataque, de agressão, de violência, chega num nível realmente exorbitante, que exorbita, que fere, que rompe com todas essas, digamos assim, questões normais, que seriam, entre aspas, normais, né? Por que tu vai continuar batendo na cabeça de uma pessoa que já está totalmente sem ação? Então, esse excesso é que deve ser levado em conta na culpabilidade. Só que aí, para não tomar chumbo na aplicação da pena, é o caso disso ser valorado como nas consequências do crime. Uma coisa é você cometer uma tentativa de homicídio branca, outra coisa é você cometer uma tentativa de homicídio cruenta. Ainda mais com esse resultado, né, o cara ficar tetraplégico. Luana, mas nesse caso não seria considerado mais o excesso de violência no lugar, não a ausência de reação da vítima, ou seja, o comportamento do... Exatamente. É isso que eu quero dizer, porque muito bem colocado. Luana, o que eu quis dizer, na verdade, talvez eu tenha dado um pulo, mas eu quis dizer, lembra, Luana, naquela questão que a Marília falou, né, e justamente daí que talvez por isso que não ficou claro, a violência é inerente à lesão corporal, sim ou não? Como no roubo, como a Marília muito bem disse. Mas é uma violência, entre aspas, normal para o tipo. Não me coloquem culpabilidade normal à espécie, lembra disso, normal ao tipo. Não me falem isso. Assim, quem já leu uma sentença assim, que é trocada por cocô, aduba? Não me façam isso, né? Nunca viram isso? Mas o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Vamos pegar até um caso do roubo. Não existe a privação da liberdade. Ela ainda é uma qualificadora, ou melhor, uma majorante do crime de roubo ou não? A privação da liberdade. Aqui, ó. Artigo 157, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até metade, inciso 5, se o agente mantiver a vítima ou, né, mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Viram ali? Olha para mim agora, tá? Pessoal, não é inerente a todo crime de roubo que, obviamente, ainda que por breves segundos, né, Bruno e turma, a vítima não tem que ficar paralisada ali sob o domínio do ladrão, do cara que está roubando, sob pena de matar. Por que então, quando é que eu vou aplicar essa majorante do inciso 5? Quando é aquele caso em que, durante o roubo, os assaltantes deixam a ou as vítimas em um lugar muito pequeno, trancafiado, privando-as, restringindo-as da sua liberdade, em um período de tempo muito maior do que aquele normal, que a pessoa vai rápido ali, são que para a vítima parecem horas, mas para o bandido são segundos, né, Marília? Para levar. Então, vamos fazer uma pergunta bem interessante, que eu acho que vai, presta atenção, vai voltar para aquilo que a Marília disse, acho que vai ficar mais claro pelas perguntas que vocês fizeram. A Luana, principalmente, tá? Vamos ver se a gente concorda com isso. Galera, em todo roubo, ou melhor, todo roubo não pressupõe uma privação
ainda que muito breve, momentânea da vítima? Sim ou não? Por que então tem essa majorante? Porque existem casos em que a privação da liberdade, mesmo prevista aqui nesse tipo, nessa majorante, entenderam? Desborda daquele período que é muito rápido, né? Não é isso? Vamos um pouquinho mais longe. Qual é a grande diferença do crime de roubo e do crime de extorsão? A colaboração da vítima no último e a absoluta desnecessidade de colaboração da vítima no roubo. A vítima precisa colaborar, se colaborar, briga morrer, né? Porque o cara vai achar que a vítima está reagindo. Não é essa a grande diferença? Quando vai lá no 158, extorsão, o cara não pega um cartão, manda a vítima lá buscar dinheiro, diz que tem algum familiar dela lá. Então, vocês estão entendendo? Esse é um elementar do próprio crime de extorsão, né? A colaboração da vítima, que o STJ já disse, sem a colaboração da vítima, que é um elemento do crime do artigo 158 do Código Penal, não tem extorsão. Então, vamos combinar, né? Claro que na extorsão tem uma privação de liberdade, mas no roubo também não tem? Alguém chega, Deus vive na sua casa, te aponta uma arma, Felipe, e manda tu ficar quieto por alguns segundos até tu entregar tudo que tu tem de valioso. Olha aqui que eu peguei que seria de valioso. Foi na hora do ímpeto aqui. Não tem uma pequena, mas por um curtíssimo estado de tempo de privação da liberdade? Tem ou não tem? Pegou ali as coisas valiosas. Achei até uma coisa mais valiosa, que talvez valha mais. Ó. Se bem que a linha vermelha não tem muito a ver. Meu celular não é iPhone, também não tem a ver. Não sei o que tem aqui de muito valioso, nada. Mas vocês estão entendendo que é o tempo só de pegar as coisas e sair, e a vítima ficar parada. Agora, quando a vítima, entenderam? Todo roubo, Bianca e turma, pressupõe uma privação da liberdade tiquitita, pequena. Entenderam? Não é isso? Agora, por que tem essa majorante aqui? Porque quando o período normal, só roubar embora, ele vai se extrapolar, vai aumentar. Por quê? Nunca viram família, banheiro. Trancam o banheiro, fazem uma limpa na casa. Precisam de mais tempo. Essa não é a privação da liberdade normal do roubo, que é just in time. Entenderam? Não sei se eu estou me fazendo claro. Se você não estiver entendendo, eu vou repetir. Tranquilo? Tranquilo? Então, por isso, a violência. E onde é que você vai dosar isso, Marília? Como diria meu pai, no 59, no 59 do Código Penal. Entendeste? Porque tudo aquilo que é normal, é inerente ao tipo, você não vai colocar porque é um bis in idem. Agora, aquilo que extrapola o que normalmente está previsto no tipo, qual é o risco que você vai correr e você vai ser caneteado, principalmente na prova de sentença no concurso para juiz? O bis in idem. Pessoal, não espalhem para ninguém, tá? Tô brincando. Eu já sou lindo, piscando, então é teteio. Pessoal, qual é o maior erro da aplicação da pena? Já disse o bis in idem. Vamos dar um outro exemplo? Não, não, pelo amor de Deus, não precisa. Não, vou dar. Vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. A privação da liberdade existe no roubo. Vou pegar agora o majorado, com a privação maior, tá? Ítalo e turma. Então, a privação da liberdade é uma majorante do crime de roubo, tá? A privação da liberdade é uma elementar da extorsão, né? Não é isso? E no 59, que é a extorsão mediante sequestro, a pena mais alta do Código Penal. Não é a pena mais alta, tem uma ainda que é mais alta, mas 159 também não tem uma privação de liberdade? Não estamos falando de 3 crimes contra o patrimônio, mas que implicam privação da liberdade? Agora eu quero saber rapidinho. Para que serve a privação da liberdade que majora, vou repetir, Bianca e turma, Ana Caroline, Felipe, Ítalo, Pietro. Eu quero que vocês expliquem o seguinte: qual a diferença? Bom, a semelhança é a privação da liberdade nos 3, mas para que serve a privação da liberdade da vítima que majora, não a normal, como a Marília muito bem disse, no roubo caput, que sempre implica a privação da liberdade. Vamos pegar um caso os motoqueiros que assaltam a gente com o celular. A gente não fica ali por instantes privados da liberdade?
Tem a majorante nesse caso ou não? Não, porque é inerente ao crime de roubo. Agora vamos pegar aquela da majorante. Então, qual a diferença da privação da liberdade do roubo, o roubo majorado, da privação da liberdade na extorsão, artigo 58, e da privação da liberdade da extorsão mediante sequestro? Pessoal, isso aqui não é desafio, falem o que vocês quiserem. Claro que ninguém é obrigado a falar, mas é que quando vocês falam, vocês nunca esquecem. Senão eu respondo. Estou gostando. Ana Caroline, no roubo é para assegurar a coisa. No sequestro é para obter vantagem. No momento em que ocorre a posse da coisa alheia, a galera está batendo um bolão, hein? Perfeito, gostei muito das colocações da Ana Caroline e da Luana. Vamos lá, então, olha só. Primeira questão importante. No crime de roubo, a vítima precisa, de alguma maneira, colaborar com o bandido ou ele deixando a vítima imóvel. Aí, como muito bem disse a Marília, mediante grave ameaça ou violência, não é até melhor, se não vai morrer, que a vítima no roubo ela fique totalmente parada para o cara fazer a limpa? Então, para que serve a privação da liberdade no crime de roubo, essa, né, majorada? Para garantir que ele vai sair e que não vai ter... livre, leve e solto, que nem o MODS, né? Desculpa, livre, leve e solto, que nem um absorvente, né? Exato. Desculpa, gente, desculpa, falo isso em aula e aula gravata. Mas, enfim, vocês não me matam. Não me matam é bom, não me matem, tá? Depois eu vou falar da súmula 582, tá, Luana? No momento em que ocorre a posse da coisa alheia. Tem a teoria da Amócio, a Blácio, a Prêncio, tá? Nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos por partes, como dizia o Jack, tá? A gente grava assim. Bom, na extorsão, e o STJ já disse que, presta atenção, ao contrário, Bianca e turma, daquilo que acontece no roubo, em que a participação da vítima é absolutamente dispensável. Claro, o cara do roubo nem quer que a vítima participe, né? Percebam, olha que interessante. A colaboração da vítima no crime de extorsão, do 158, é uma elementar do crime. Por quê? Quem é que é obrigado a fazer alguma coisa? A vítima, portanto, alcança vantagem para o bandido. Então, percebam o seguinte, olha a grande diferença do roubo e do furto. Do roubo e da extorsão. Lembram? Na extorsão, a privação da liberdade serve para que a vítima, né, Bianca? A vítima, ela por si só, por si mesma, alcance a vantagem ao bandido. Ô, querida, obrigado, Luísa. Obrigado, Luísa, fico muito feliz. Muito obrigado. E nos vemos na semana que vem. Beijo. Vocês estão entendendo? A colaboração da vítima é dispensável no roubo e é absolutamente indispensável na extorsão. Então, em ambos existe uma privação da liberdade. Só que o que acontece? Agora, em relação à extorsão mediante sequestro, que também existe uma privação da liberdade. Qual a diferença, por último, agora, entre a privação da liberdade na extorsão e a privação da liberdade na extorsão mediante sequestro? É que a privação da liberdade, presta atenção, no crime do artigo 158, a extorsão, ela se dá para que a própria vítima da privação da liberdade alcance a vantagem indevida ao réu. Lembram? Ao passo que no 159, a privação da liberdade se dá para obter vantagem, mas que é paga por uma terceira pessoa. O que cai sempre em concurso? Né? Aquela questão, exatamente, é a moeda de troca. Lembram aqueles casos que aconteciam muito e caíam em provas de concursos, em que o cara morava numa cidade do interior, ele era gerente de banco, do Banco do Brasil, geralmente, que tem em cada cidade, Mumu, Assembleia de Deus, com todo respeito, e o Banco do Brasil, né? Então, o que acontece? Vocês lembram que eles vão, sequestram o gerente do banco, fazem com que ele abra os cofres,
Ou seja, o patrimônio é do gerente do banco? O que há em comum aqui do 158 e 159? Privação da liberdade, não é isso? Sim. Qual é a diferença? É que a vantagem alcançada no 158 é da própria vítima privada da liberdade. No 159, a vantagem é alcançada, o resgate é pago por um terceiro que não é do patrimônio da vítima. O que diz a súmula 96 do STJ? Não precisa abrir que eu vou ler. O crime de extorsão se consuma mediante a exata ocasião, o exato momento em que a vítima foi privada da sua liberdade, sendo que o pagamento do resgate é mero exaurimento do crime. Agora estou como lado paulista, que eu nasci em Piracicaba, para vocês não esquecerem. Entenderam a diferença? Na extorsão, quem alcança vantagem é a própria vítima. Pessoal, aquele sequestro relâmpago, lembram? Em 2009 até foi mais favorável, porque antes caía no 159. Lembram? O cara pega e diz assim, tá, sai lá, vai lá, tô com teu filho na tua casa, extorsão, né? E tu vais ali, faz um Pix para mim, eu pego um cartão e faz um saque, faz uma compra. Exatamente, a moeda de troca, né? Súmula 96 do STJ. Vou colocar aqui. Súmula 96 STJ. O que isso nos dá certeza, Ítalo e turma? Que o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal é um crime formal. Entenderam? Ele se consuma independentemente da obtenção do resultado vantagem devida. No momento em que a vítima foi privada da sua liberdade, já está mega consumado o crime de extorsão. Agora vamos só voltar um pouquinho para penas, mas olha como é importante a gente fazer isso. Essas, perdão, comparações. Princípio da legalidade. Eu quero só fazer uma colocação para vocês, que foi o caso do Guilherme, a Bianca lá de cima olhou com o Guilherme de Pádua. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, na verdade, eu não vou ficar aqui fazendo chat ou quiz, né? E também não vou imitar o padre. Estava agorinha aqui com a família, fazendo a prece, agorinha, uma tristeza, e rindo. Gente, aquilo, eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Vocês viram aquele meme? O padre estava aqui agora, aqui, agorinha, estava vivo, fazendo a liturgia, daqui a pouco caiu duro, morreu. Gente, que horror aquilo. Desculpa, gente, aqui 10 horas da noite. A gente que trabalha tem que ter uma piada, senão a gente não vai adiante. Bom, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês que está vindo cada vez mais à tona, tá? Perdão. Qual é a posição do STF quanto à seguinte questão, tá? Lembrando que Guilherme de Pádua e Paula Tomás cometeram um crime de homicídio qualificado em dezembro de 92. Duas coisas, quer dizer, essa foi uma tragédia, mas a outra coisa qual foi? O impeachment do Collor, lembra? Em dezembro de 92, lembram? Pergunto, no ano de 1992, o homicídio qualificado, na verdade, foi quadruplamente, eu acho, qualificado contra a Daniela Pérez, ele era ou não era considerado um crime hediondo? Não, porque somente com a iniciativa da mãe dela, Glória Pérez, né, surgiu em 94 a Lei 8.930, que, né, tratou qualquer homicídio qualificado, e, claro, quando praticado por grupo de extermínio, ainda que praticado por uma pessoa só, seja o caput do 121, né, também é crime hediondo. O que eu quero dizer para vocês, tá? Aí eu comprei essas agendas aqui, espero que vocês consigam enxergar. Com o pessoal dos meus concursos que passam, sempre dá certo. Mas imagina o seguinte, tá? Ele cometeu o crime em 1992, homicídio qualificado, não hediondo. Dá para ver aqui? Não hediondo, tá? Aí, somente com a lei 8.930 de 94, e foi por iniciativa popular, hein? Dos únicos, né, que foi
né, por iniciativa popular, claro, com a Glória Pérez, ele foi, né, o homicídio qualificado erigido a crime hediondo. Eu lembro que eu acho que foi a Marília que disse, professor, é muito importante a questão do princípio da legalidade, da questão da aplicabilidade da lei penal mais grave ou não é isso? Acho que foi a Marília, né? Então, agora eu pergunto para vocês. Ele foi condenado, melhor, ele cometeu o crime de homicídio qualificado, foi quadruplamente qualificado junto com a Paula Tomás, lembram? Quando ele não era hediondo, não é isso? Bom, durante a execução da pena, o crime dele passou a ser hediondo. Estão enxergando? Mas no momento da prática do crime, ele não era hediondo. A pergunta é a seguinte, quando eu falar que, quando eu escrever GP, é Guilherme de Pádua. Lembrando que indulto não é uma lei em sentido estrito, em sentido formal. Indulto é um ato administrativo regido pela oportunidade de conveniência. O que choca aqui, galera? A gente tem um princípio basilar, acho que a gente nasce, alguém já diz, ó, né, é proibido retroagir a lei penal, salvo se for para beneficiar o réu. Então, ficando bem claro, ele praticou o crime de homicídio quadruplamente qualificado contra a Daniela Pérez, junto com a Paula Tomás, quando esse crime foi em 92, em dezembro. Imagina, eu era um piá. E aí, eu lembro que, né, essa discussão veio. Por quê? Porque na época, ou melhor, à época, esse crime não fazia parte do rol dos crimes hediondos, que só veio em 94. Então, vejam, prática do crime, que é a nossa baliza sempre, né, não era hediondo. Momento da execução da pena passa a ser hediondo. Momento da execução da pena passa a ser hediondo. Guilherme de Pádua, ele tem ou não tem direito, isso está caindo em concurso ainda, tá? Ele tem ou não tem direito ao indulto. Lembrando que indulto é uma causa extintiva da punibilidade. Lembram? O indulto é coletivo, a graça é individual. O indulto é um ato praticado, artigo 84, pelo presidente da República, que, conforme parágrafo único do artigo 84 da Constituição da República, pode ser delegado, né, ita e turma, a algum ministro, né, ministro da Justiça, o AGU, enfim, né? Então, eu pergunto, o Guilherme de Pádua, olha só, ele cometeu um crime de homicídio qualificado quando ele não era hediondo. Ele tem direito, virou hediondo quando ele estava cumprindo pena. Digamos que ele, vamos trabalhar com números, vamos esquecer pacote, se bem que no pacote de crime não mudou isso. Ele vai receber o indulto na situação colocada para vocês. Ah, que pena. Obrigado, Wellington. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Então, a questão é a seguinte, ele vai ter, todos vocês entenderam, né, até porque eu repeti bastantes, né, vezes, ele vai ter direito ou não ao indulto? A primeira tentação que a gente tem é a seguinte, bom, indulto piorou a situação do réu, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, não é isso? Não sei se vocês pensaram nisso. Mas é que vem a primeira questão importante. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Indulto é uma lei em sentido formal? Como é que se tira? Alguém pode tirar uma foto da gente para a gente postar no Twitter só para a gente causar uma inveja muito grande das pessoas, hein? Mas se me pegarem mal, é difícil não me pegar mal, né? Para me pegar bem, tem que ser praticamente eu dormindo. Mas vamos lá. Todos vocês entenderam a pergunta? Aqui, vários. Me faltou a palavra agora, viu? Que quer não treinar mais
dá-lo, eu estou de licença, sem a promotoria, fico burro, sinto muita falta. Mas sempre quando vocês forem resolver alguma coisa, pessoal, que vocês estejam com alguma dúvida, não tentem explicar ou dar a solução com aquela parte final que o examinador está dando para vocês. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que, lá do início, pegar as premissas, os pressupostos do instituto que estão lhe perguntando, né? Por que eu falei de propósito e bem calmamente? Aliás, parece outro Pietro depois do intervalo, acho que eu estava indo muito rápido. Não sei se é melhor assim para vocês também, né? Porque tempo a gente tem, né? Só vocês terem saco para me aguentar. Mas pensem comigo o seguinte, tá? A lei, mas quando a gente fala em lei penal, exatamente, Ana Carolina, e pode ser delegado para outros, né? Mas exatamente isso. Mas a lei, em sentido formal, é o núcleo, a essência da impossibilidade de retroação para prejudicar o réu, não é isso? Agora, indulto é uma lei em sentido estrito? Indulto. É? Ó, a colega disse, princípio da legalidade. Eu estou dizendo, o que eu disse para vocês, lembram? Pessoal, não vou ficar falando aqui que não tem pena, crime sem preço. Todo mundo sabe, ninguém precisa estar aqui. Eu quero trazer questões para vocês que envolvam esses princípios. Não sei se eu estou me fazendo claro. Claro, se vocês quiserem que eu repita tudo isso, que eu fale disso, né, não tem problema nenhum, desde que vocês acompanhem, tá? Mas a questão justamente é essa. Vamos lá. Indulto, a Ana Caroline já matou a charada. Indulto é uma lei em sentido formal, portanto, abarcada pela questão da proibição absoluta em relação ao indulto de irretroatividade da lei penal mais grave, se indulto não é lei. Claro que existem posições divergentes. Obviamente que quem for fazer uma prova para a Defensoria Pública não vai adotar essa posição que eu adoto. Quer dizer, que eu não, que o Supremo adota. Então, o que acontece? Pasmem. Quando a criatura cometeu ou foi condenada por um crime não hediondo, sem violência ou grave ameaça, e mais do que isso, ela é primária. A violência e grave ameaça que não tem problema, é hediondo. 83, inciso 1 do Código Penal. Qual é o percentual que alguém precisa cumprir de pena privativa de liberdade para obter o livramento condicional em crime comum, sendo primária e de bons antecedentes? Não é isso? 1/3, né? Lembram? Quando a criatura, cometendo crime comum, né? Sendo reincidente, cumprir mais da metade, não é isso? E quando a criatura é condenada por crime hediondo, ela precisa... Isso aqui caiu em prova, essa pergunta aqui primeira foi para a promotora, já vou voltar a essa. E sendo ela só condenada sem ser reincidente, porque daí não tem direito, né, em crime, portanto, hediondo ou equiparado, livramento, não são 2/3? Sim ou não? Não é isso? Tranquilo. Mas onde é que está previsto o livramento constitucional? Me dá um branco agora. Não é no Código Penal e na LEP, que são leis em sentido formal? Sim ou não? Pessoal, a lei de execuções penais, ela não é elaborada pelo Congresso Nacional, que é a única fonte de legislação sobre direito penal? Então, olha só, vamos usar um outro exemplo. Pietro praticou um crime que, no momento da prática, não era hediondo. E no momento, essa pergunta caiu numa prova dissertativa do MPRS, no momento em que ele estava cumprindo pena, ele não era hediondo, o crime passa a ser hediondo, ele é primário. Qual é o percentual de que ele vai precisar cumprir de pena privativa de liberdade para obter o livramento? 1/3 ou 2/3? Lembrando que o livramento está previsto em leis em sentido formal. 1/3, né? Porque essa lei, Marília e turma, ela não retroage. Por quê? Porque é uma lei em sentido formal. Não sei se eu estou me fazendo claro, galera. Essa cara, assim, gente, eu dou aula há mais de 20 anos, eu conheço carinha de aluno. Vocês têm que perguntar, galera.
Estão entendendo? Ninguém é obrigado a entender. Eu explico de novo. Tantas quantas Eu não vezes estou, não, for professor. preciso. Que bom, que bom. Quem é que falou? Eu. Vamos lá. E tu ainda tem crédito porque tu tem o nome da minha esposa. Então, já peguei, já estou, né? Então, assim, o que acontece? Presta atenção. Qual a diferença da base legal, que nem é legal, mas a base de concessão do indulto, o colega já falou, concedida pelo presidente da República, e a base em que se concede o livramento. O livramento, Marília e turma, não é sempre o indulto. Falei indulto agora, né? O indulto, ele está previsto em lei ou todo ano o presidente da República, geralmente, né, Bianca, é o indulto natalino, quer dizer, a pessoa ganha uma cidra, ganha um chocotone e pega o rumo, não é isso? Não é isso? Quem é que concede? Não é o presidente da República? Portanto, o indulto é uma lei em sentido formal ou é um ato administrativo que nós sabemos é regido pela oportunidade e conveniência? Aqui está o pulo do gato. O indulto é um ato administrativo regido pela oportunidade e conveniência. Exatamente, Ana Carolina. Então, o presidente da República exclui todo e qualquer réu ou ré que tenha praticado, ainda que à época do cometimento do crime ele não fosse hediondo, mas que agora, no momento do indulto, ele é hediondo, e ele não vai obter. Ah, professor, mas como se no momento em que ele cometeu o crime ele não era hediondo? É que indulto não é lei. Indulto, por não ser lei, não está ao abrigo dessa proteção da anterioridade, quando for benéfico, e da irretroatividade, quando for mais grave. Por quê? Porque indulto não é lei. Exatamente, Ítalo, é um ato administrativo político. Perfeito. Entenderam? Por que aquele indulto concedido pelo Bolsonaro para Daniel Alves ele foi logo descartado? Por quê? Aí, claro, ato administrativo, mas por quê? O indulto, como causa extintiva da punibilidade, ele tem um momento único em que ele pode acontecer. Qual é esse momento? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Indulto só pode ser concedido no momento da execução da pena. O Daniel Alves já tinha sido condenado definitivamente? Lembram que daí veio tudo abaixo? Pessoal, prescrição penal pode extinguir a punibilidade antes da sentença penal condenatória, logo antes que minha cabeça caia, e depois sim ou não. A prescrição penal. Não tem prescrição da pretensão punitiva e executória? Portanto, antes e depois, sim. Vamos pegar morte do agente. O cara não pode morrer antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória e depois? Entenderam? O que eu quero dizer para vocês? Tem causas extintivas da punibilidade, artigo 107 do Código Penal, a gente vai ver se eu vou recuperar com vocês. Já vi que vocês são muito interessados e merecem. O que acontece? Nesses casos, existem causas distintivas da punibilidade que podem ser aplicadas antes do trânsito julgado e durante o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Cara, para você ter direito a indulto, além de preencher todos aqueles requisitos, lembram? Que vem em cada decreto do final do ano, geralmente, né? É só para quem já foi condenado, ou pelo menos que o acórdão ou a sentença penal condenatória já tenha definitivamente, olha, eu fazendo um pleonasmo, transitado em julgado para acusação. Você não pode, viu, Bianca, ter indulto quando você não tem uma TJSPC, trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não sei se eu estou me fazendo... O indulto, em resumo, é uma causa extintiva da punibilidade a que você só tem direito depois de condenada definitivamente. Ele tem um momento para acontecer. Por isso que lá no ano passado, em abril, o decreto do Bolsonaro ele foi descartado. Por quê? Porque o cara não tinha sido condenado definitivamente. Entenderam? Isso é uma outra coisa. Agora, voltando, o que vocês precisam estabelecer, a diferença é a seguinte: a lei é irretroativa, mas qual é a lei que faz direito penal? Não é uma lei feita pelo Congresso Nacional,
leia-se Câmara dos Deputados e Senado Federal? Sim ou não? Essa é irretroativa, Bianca e turma. Agora, o indulto, ele não é regido por oportunidade e conveniência? Sim ou não? Claro, gente, claro que eu não estou esperando que vocês entendam de cara por quê. Porque isso é uma coisa um pouco intragável. Vai dizer que não quebra alguns tatus, eu estou brincando, alguns tabus, né? Não quebra algumas coisas, alguns paradigmas que talvez vocês sempre tenham trazido da faculdade, porque muitas vezes não nos explicam a diferença de uma lei em sentido formal, que aí sim, como a Marília muito bem disse, se aplica o princípio da para ser bem irritante, o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. Agora, indulto não é lei, cara. Indulto é ato administrativo. Desculpa, se o presidente quiser fazer um cocô em cima do indulto, ele pode. Por quê? Porque é um ato administrativo. O que rege um ato administrativo? Não é oportunidade de conveniência? Então, não se faz, claro que tem decisões do Supremo. Quando, eu já ia concluir, né? Se você estiver fazendo prova para defensor público, você vai se agarrar nessa posição de que esta irretroatividade, que, por princípio, é sempre vinculada a uma lei em sentido formal, Congresso Nacional. Quem é que pode editar norma de direito penal? Chegou a se emocionar a garrafa aqui. Quem é que pode? Quem é que pode? Perfeito. Por meio do Congresso Nacional, não é isso? Quem é que faz o indulto? Presidente da República. Quem é que faz a graça? O que é a graça? Já se deram conta do que é a graça? O que é a graça? Olha só, todos nós aqui estamos cumprindo pena. Marlon, Aline, Roberto, Diogo, Bianca, Ana Caroline, Felipe, Ítalo, Pietro, Bruna, Bianca e Marília. Sai o indulto natalino. Todos nós nos encaixamos no cumprimento de pena, ok? Isso é um indulto. O indulto, assim, sem indulto coletivo é um pleonasmo, tá? Indulto é para todo mundo. O que é a graça? Que foi aquilo que depois disseram, que na verdade ele deu indulto, mas era graça, mas também não podia, porque graça só depois do trânsito julgado para todo mundo. Entenderam? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem CEPs. O que são CEPs? Causas extintivas da punibilidade, como graça, como indulto, que somente tem cabimento após ser proferida uma sentença penal condenatória transitada em julgado, entre aspas, para ambas as partes. Entenderam? Eu só quis ampliar um pouco o nosso conhecimento. Então, aí estava o erro do Bolsonaro ao conceder indulto ao Daniel. Por que já estava errado aí? Porque indulto é para uma coletividade. Ele devia ter feito uma graça. Outra coisa, exatamente, Ítalo. Só que a graça, ela não pode ser dada de ofício. Quem tem que pedir a graça, que é a clemência? O preso, já condenado. Daniel não tinha tido nem processo. Então, já começava a caca por aí. Mas vamos ampliar para concluir direitinho. E assim, ó, eu posso ficar até 1h da manhã, desde que vocês entendam. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, o que é muito importante? Vocês têm que separar, literalmente, o joio do trigo. Esta lei, que vocês muito bem abordaram, e que é, obviamente, né, irretroativa, é aquela lei própria de como nós fazemos o quê? A legislação penal, não é isso? E quem é que faz essa lei? É o presidente? Ou é como é que o outro falava, né? Nem quero me lembrar. Entenderam o que eu quero dizer? Essa lei feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, essa é a lei que não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Isso que a gente vai ver na parte geral, viu, Marília? Alex Mitchell, Alex Gravior, entenderam? Alex Tércia, entenderam? Isso a gente vai ver.
Entenderam? Claro, eu comecei pelo momento maior, não. É porque eu comecei a postar, porque assim, ó, todo mundo até hoje, promotor, procurador, desembargador, todo mundo, eu me orgulho muito disso. Eu tenho um livro de prescrição, mas já está esgotado, tá? E eu adoro prescrição, né? A matéria que eu escrevo, inclusive sem bibliografia, estava me dando conta esses dias, eu escrevi um livro com Gabriel Habib sobre o pacote anticrime, sem dúvida alguma, concurso de pessoas, penas, execução, concurso de pessoas, concurso de crimes, e isso que eu estou dando hoje, né? As penas são as matérias que eu mais gosto. Processo penal eu amo, eu vou em tudo, né? Mas a questão é assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é que isso precisa ficar muito claro, por quê? O que eu não sei se eu senti, eu sou muito assim de... Eu pesquiso muito, quer dizer, não é que eu pesquiso, como é que eu vou explicar assim? Eu olho até para a carinha de vocês, imagina, gente, eu dou aula há mais de 20 anos, eu já sinto quando vocês estão assim, um pouco não entendendo, então vocês não se assustem. Quando eu falo é porque eu senti que vocês têm que ter liberdade, assim como eu estou tendo com vocês, né? Então, acho que isso é muito importante, e sempre, repito, quando vocês não entenderem, vocês têm que perguntar. Então, ficou clara, pelo amor de Deus, é muito importante para vocês, galera. E vocês sabem, assim, eu chego a sofrer, porque assim, eu preciso que vocês entendam isso. Se eu sair daqui hoje e eu tiver alguma desconfiança que vocês não entenderam, eu já vou ficar triste. Não é porque é triste porque eu não pude explicar, porque assim, ó, vocês estão deixando o tempo de vocês aqui para terem aula comigo. E desculpa eu falar isso, vocês sabem que, eu já vou deixar meu e-mail aqui, vocês não têm, né? Que vocês façam perguntas. Então, o que acontece? Esse é o meu objetivo. Claro, eu já dou aula gratuita, quer dizer, eu comecei a dar aula gratuita aqui no Twitter, né? Porque eu saí do Instagram, saí do Facebook, aliás, foram as melhores coisas que eu fiz na minha vida, né? Então, o que eu quero dizer para vocês... Só um pouquinho que deu errado aqui. .com. Então, o que eu digo para vocês é que vocês já notaram como tem gente que não curte muito aula gratuita. Não sei se vocês já notaram isso. A pessoa parece que só vai ter, esse é meu e-mail, parece que as pessoas só vão ter assim algum tipo de proveito quando pagam. E foi muito engraçado, porque a gente, no ano passado, começou também com umas 100 pessoas, e aí começou a cair, mas não tem problema. Eu posso ter uma pessoa que eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu consigo dar. Se tiver uma pessoa, se eu tiverem 300 pessoas, vocês já viram que várias pessoas já saíram do grupo, inclusive, né? Porque tem aquela coisa, não condeno, tem gente que diz, olha, né? Eu não falo isso para, enfim, eu falo isso porque realmente eu amo muito dar aula. E só que tem gente que diz assim, agora o fulano está com curso, sabe? Então, deixa essa pessoa, porque tem gente que acha que só vai aprender tendo que pagar, que aula gratuita é uma aula nas coxas, uma aula, sabe? E eu não jamais faria isso, né? Eu levo isso aqui muito a sério. Mas, claro, isso aqui só vai ter, né, enfim, serventia, utilidade se servir para vocês. Por isso que eu vi muita gente, né, e falo isso para todos, né, que depois vão assistir, que não estavam formados. Não tem problema não estar formado. Não tem problema se um advogado está vindo aqui assistir a aula, tá? Porque não tem esse tipo de competição, né? E, como é que eu vou dizer? Não tem problema de passar conhecimento. Eu quero dizer para vocês, mas assim, eu preciso deixar uma coisa bem clara. O meu desafio aqui é com as pessoas que estão fazendo concurso. Não que uma outra pessoa não pode aproveitar, entenderam? Vai advogar? Não tem problema nenhum, né? Mas é isso que eu queria deixar muito claro para vocês, que o foco é esse. Então, até quando vocês me aguentarem, a gente vai estar junto, né? Então, e eu quero que vocês, claro, hoje foi a primeira aula, e querem apostar uma coisa, vocês vão olhar o grupo, hoje já vai ter um monte de gente que vai ter saído, vocês podem saber, porque talvez não seja o foco, eu não posso, eu me sequelo um pouco, porque eu, não vou dizer que eu sou sensível, mas, sabe, eu quero ajudar as pessoas, né? Então, a minha situação sempre foi uma situação muito ruim, financeiramente, né? Enfim, uma hora dessas eu conto para vocês, e se eu não tivesse tido a ajuda dos meus avós, que me criaram, eu nem teria conseguido, né, chegar, não sei se eu cheguei em algum lugar, mas estudar e poder, pelo menos, então, eu me sinto bem fazendo isso. Vocês não sabem como isso é bom, como vocês me fazem bem, mas eu também preciso fazer bem para vocês. Então, pelo amor de Deus, não se sintam obrigados
Agora, por exemplo, vocês, eu já me apeguei, vocês estão aí na minha frente falando, né? Mesmo os que estão com a câmera desligada, mas sempre vocês falem comigo, né? Se vocês acharem que vale a pena, ou saiam, enfim, mas eu quero dizer que o propósito é esse, porque eu acho que aqui a maior parte quer fazer concurso, né? Então, eu quero dizer que até o final nós vamos estar juntos. Outra coisa, quando tiver, eu sempre faço isso em vários cursos, quando tiver a pré-prova, claro, vocês façam pré-prova ali, mas eu também vou fazer para vocês, eu vou mandar exercícios. Eu também, eu nunca vejo a hora passar, quando eu vejo já é, sabe? Então, como nós acabamos esse princípio da legalidade, mas pergunto, vocês entenderam? Pessoal, você tem que ser muito sinceros aqui comigo. Todo mundo entendeu? Sim, eu entendi, muito bem. E, assim, ó, quando eu estiver falando, né, assim, como a gente está cheio de concurso, tá? E como, assim, ó, a gente precisa otimizar o tempo, para mim não tem problema, mas eu faço muita questão, por favor, que vocês entendam a matéria. Isso, para mim, é questão de honra. Eu não quero que vocês saiam daqui e tenham que fazer mais não sei quantos cursos para entender. Então, por isso que é bom vocês trazerem dúvidas. Vocês podem me chamar no WhatsApp, se tiverem vergonha de falar no público, né? Vocês podem me chamar no privado, podem mandar e-mail que eu estou junto com vocês. Porque daí nós encerramos por hoje, né? Já que, querida, já que a gente viu essa questão da legalidade. Então, só para acabar, para ver se vocês entenderam, o Guilherme de Pádua era, e aconteceu com ele, viu? Ele era primário, à época não era hediondo, quando ele cumpriu pena, era hediondo. Com qual percentual ele saiu? Ele ganhou o livramento com 1/3. Mas vai dizer que não choca isso. Parece que desaprendeu tudo que a gente aprendeu. Mas o direito é feito disso, né? As velhas rebimbocas de parafuseta. Também tenho que dizer que gostei muito de vocês, né? Toda vez que eu, no início, ficava nervoso, eu confesso, eu olhava para o Ítalo, né? O Ítalo muito simpático, sabe? O dia que vocês forem dar aula, fazer uma palestra, vocês vão ver como é importante, ainda mais no primeiro dia, que alguém esteja ali falando. Então, eu agradeço muito, depois vocês, claro, participaram, porque daí parece que o cara está falando só porcaria, né? Então, outra coisa que eu quero dizer, isso aqui não é uma aula para ganhar like, para vender livro, até porque não é o caso, pelo amor de Deus, é uma aula para ajudar vocês. Se vocês soubessem como eu fico feliz com isso. E se eu puder ajudar vocês, muito melhor, né? Tá, pessoal? E assim, ó, eu sou um promotor, mas eu não sou, eu sou de carne e osso como vocês. Pior, né? Porque eu tenho careca toda lustrosa. Então, assim, ó, nós somos iguais. Não fiquem com essa coisa de hierarquia, que eu não curto isso. Aqui eu sou um professor e a gente tem que ser tratado assim com respeito, mas não precisa senhor e doutor, pelo amor de Deus, não falem isso que comigo não rola. Tá, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Na semana que vem, vocês querem manter para quinta ou vocês querem fazer na segunda? Porque eu vi que muita gente não queria, não podia na segunda. Já que a gente fez na quinta, sempre tinha uma desembargadora, né? Tem ainda, muito querida Vânia Hack de Almeida, ela sempre dizia assim, Pietro, atente aos sinais, como não deu na segunda, vocês querem manter quinta? Ou querem manter segunda? Ou outro, só terça eu não posso, porque eu tenho a minha análise freudiana, lacaniana, que eu não abro mão, senão eu vou ficar muito mais pirex do que eu já sou. Bom, vocês pensem, talvez quinta, porque segunda vem logo depois do final de semana, a pessoa já vem, parece que engoliu um pacote de Bombril, né? Assim, tá meio sequelada. Então, vocês preferem quinta, quarta, quinta ou segunda? Vocês, Quinta. quinta pode ser para vocês? Será que não vão nos matar no grupo, hein? A gente faz um texto bem bonito, dizendo assim, não, tô brincando, daí o pessoal... Não, então vocês querem... Bom, vocês deliberem, então, em princípio, está quinta-feira, e aí, quinta-feira, a gente continua nos princípios. Vimos da legalidade, temos ainda alguns para ver. Quinta... outra... Faz aquela enquete que tem no WhatsApp agora, segunda e quinta, e o povo vai... alguém disse assim, vixe, será que não vai dar briga, isso não vai dar morte? Eu achei lindo o teu sotaque, viu? Tu não é Piauí. Gente, eu tive uma aluna do Piauí, gente